Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos a mais uma sessão do nosso ciclo de poesia em debate mais open mic. Quero agradecer, em primeiro lugar, a vossa presença, ao público, por terem vindo hoje ouvir aqui este debate sobre poesia e biologia. Em segundo lugar, agradecer aos nossos dois oradores, Olívia Clara Pena e Guilherme Carvalhal. E, por fim, agradecer à FNAC por, mais uma vez, acolher esta nossa iniciativa. Então, o ciclo Poesia em Debate, mais Open Mic, é, portanto, um encontro onde a poesia está no centro da discussão. Todos os meses pretendemos ampliar as conexões entre o discurso poético, os maiores desafios do mundo contemporâneo e as grandes questões da humanidade. Desta forma, esperamos mostrar como a poesia pode estar em todo lugar, ainda mais onde menos se espera. Passamos agora à apresentação dos nossos oradores e começamos com o Guilherme Carvalhal, que é natural de Aveiro, tem 26 anos e é formado em Biologia. Apesar da sua formação científica, manteve sempre uma grande ligação ao ramo das artes, na forma da escrita, música e pintura. Publicou 2 livros de poesia até à data, nomeadamente Confissões da Alvorada, 2024, e Entre o Silêncio e a Velocidade, 2025, versão bilingue da obra anterior, traduzida para inglês. Tendo também participado na mais recente antologia poética do Grupo Poético de Aveiro. Do meu outro lado, temos Olívia Clara Pena, mãe, professora, poeta e dizer. Bióloga de formação, editou o livro de Poesia, Amor e Outros Desencontros. Dinamiza um projeto de poesia e ilustração em coautoria com o artista plástico Walter Almeida. Participou em trabalhos coletivos de poesia em Portugal e no Brasil como coautora. Gravou um álbum de spoken word com temas originais da sua autoria e música do guitarrista João Canedo, com apresentações em Portugal e em Espanha. Atua em colaboração com coletivos de diversas áreas, numa prática multidisciplinar entre o canto, o teatro, a música, a poesia e a ilustração, em Portugal e em Espanha. Trabalha e continua a trabalhar em projetos de poesia e música com os músicos Rui David, Blandino Soares, Ana Maranhão, João Canedo, Paulo Bastos e Mariana Frauca. Dinamiza eventos de poesia enquanto dizer, é cofundadora de projetos multiculturais como Caldeirão e Fio de Poesia. Passamos então agora ao debate sobre o tema que nos traz aqui e começo então por esta primeira questão. O que é a poesia? O que é a biologia? Como se relacionam estas duas áreas? Qual de vocês quer começar? Começas tu, Guilherme? A poesia, para mim, é, dentro do que é a literatura, a forma mais musicada de transmitir uma mensagem, seja pela sua simplicidade, ou seja pelo seu exagero das palavras. A poesia transmite a sua beleza tanto pelo excesso como pela sua simplicidade. Já a biologia é o estudo de tudo o que é a vida, seja do mais simples ao mais complexo, as relações entre os organismos e o funcionamento dos ecossistemas. A biologia hoje em dia até se versa não só sobre a vida da Terra, mas também pela vida além da Terra, como é o caso da astrobiologia. E isto demonstra-nos que o próprio biólogo, enquanto cientista, é também um sonhador, para o qual não chega apenas a vida que lhe rodeia, ou seja, aquilo que tem em seu redor, mas também aspira a descobrir a vida ou imaginar a vida para além dos moldes que se conhece. Assim,
as pontes entre a biologia e a poesia são mais comuns do que aquilo que se pensa. Basta abrir a maior parte dos livros de poesia e poderemos ver que há sempre uma referência à natureza, aos animais, à paisagem, às plantas, à beleza. E tudo isto sempre fascinou o poeta desde os primórdios da escrita. Passo então a palavra. Portanto, é a mesma questão, o que é a poesia, o que é a biologia, como se relacionam estas áreas? Ora, eu acho que elas estão... Não podemos dizer que é a mesma coisa, não é? Mas a poesia está em todo lado, não é? Portanto, em todo o mundo natural, em cada ser vivo, em cada molécula, em todo lado nós podemos encontrar a poesia. E, portanto, basta termos um olhar atento sobre o mundo ou deixarmos-nos tocar pelo mundo, ou pelas pessoas, ou pela vida, pelos acontecimentos. E, portanto, se a biologia é o estudo da vida, quer de forma mais ampla, quer de forma mais micro, portanto, elas têm uma relação absolutamente intrínseca, pelo menos para mim. E a poesia não tem que ser só palavra, não é? A poesia pode ser expressa em muitas formas artísticas, não é? E, portanto, nós podemos encontrar poesia numa pintura e, portanto, na natureza, no mexer de uma folha, ao ver o mar, ao olharmos para um filho que acabou de nascer. Portanto, a poesia está no mundo, está na vida, está no que nos toca, no que nos faz sentir profundamente. E, portanto, a biologia é o estudo da própria vida. Portanto, acho eu que não poderia haver combinação mais feliz do que pensar qual é a relação entre a poesia e a biologia, porque para mim elas são absolutamente indissociáveis e, portanto, estão dentro de mim de uma forma que eu não consigo efetivamente separar. Muito bem. Passamos então agora à próxima questão, e que é a seguinte: em que medida a biologia se reflete na vossa obra publicada? Guilherme. Desde pequeno, que o fascínio por tudo o que me rodeia na natureza me impeliu a querer descobrir mais, e foi até isso que me motivou a seguir a biologia. E penso que isto fez-me ter uma visão sobre o mundo distinta do que aquela que teria se não o tivesse feito, porque eu acabo por incluir na minha escrita conceitos científicos, não só da biologia, mas também da geologia, que também é outra área que me interessa profundamente. Por exemplo, quando eu olho para um lago e vejo peixes e os limos a flutuar, eu não vejo apenas os peixes. Eu imagino também todos os pequenos organismos que vivem nos interstícios desses limos, até porque no meu percurso da biologia eu estudei muito à base do microscópio. Passei muitas horas à frente do microscópio e isto fez-me ter uma visão distinta daquilo que tudo é cor e as formas distintas que a vida pode adquirir, além da visão que nós temos no dia-a-dia. E como tal, eu penso que o mais natural é nós escrevermos sobre o que nós conhecemos. Tal como um historiador amante da mitologia irá provavelmente incluir figuras mitológicas na sua poesia, um biólogo provavelmente irá transparecer na sua poesia o seu amor pela natureza, mas incluindo também certas nuances científicas. Muito bem. E, Olívia, como é que a biologia então se reflete neste livro que nos trazes aqui? Bem, eu penso que estava a ouvir a resposta do Guilherme e estava a achar engraçado, porque realmente, além da biologia, também há umas pequenas pinceladas às vezes da geologia, porque efetivamente nós escrevemos sobre aquilo de quem nós somos, o que nos emociona e o que temos cá dentro, não é? E além da parte da inspiração, portanto, eu normalmente escrevo, eu posso dizer que este livro foi
grande parte dele escrito em meio natural, ou seja, ou ao pé do rio, portanto, em zonas que eu gosto particularmente de caminhar, e depois é mesmo efetivamente isso, ou porque houve uma aragem diferente que me tocou, que me emocionou, que fez-me transbordar aqui um conjunto de coisas que eu queria dizer, mas muita da inspiração parte daí. Ali na zona de Gondomar, que é Porto Gondomar, portanto, que tem um passadiço, e portanto eu regularmente, agora não tanto porque mudei de casa, mas regularmente, quase diariamente, ia caminhar para lá, e portanto é uma das zonas em que particularmente serve de inspiração. Mas depois de outras formas, lembro, por exemplo, de um dos poemas que eu escrevi nos Gerês, na Serra dos Gerês, também durante uma caminhada, e portanto em que tinha havido um incêndio devastador, e portanto que via-se tudo queimado, e portanto no poema eu não falo diretamente sobre isso, mas esse foi o toque, além de um silêncio que nós não conseguimos ter, por exemplo, na cidade, e portanto aquele silêncio que te permite aceder, não é? Te permite aceder ao teu interior, ao que tu queres dizer, ao que te toca, ao que te está a emocionar naquele momento, e portanto e o ambiente natural permite-nos efetivamente isso, não é? Estarmos disponíveis, sentirmos parte deste mundo de que nós fazemos parte, e que fazemos parte da natureza, apesar de nós muitas vezes esquecermos e acharmos que somos uma espécie fora, não é? Que somos uma espécie especial, e temos algumas características, mas nós fazemos parte do mundo natural, onde devemos estar em equilíbrio, e quando fazemos esse retorno, pelo menos eu sinto muito isso, quando eu faço este retorno ao mundo natural, sinto-me mais em contacto comigo própria, e portanto a minha capacidade de escrita floresce de algum modo, e portanto quando eu tenho menos tempo, quando ando mais na loucura do trabalho e dessas coisas, e não tenho este espaço que muito o meio natural me permite, isto não acontece dessa forma. Há um poema mesmo que é o Mar do Norte, que eu escrevi com os pezinhos no Mar do Norte, em Copenhaga, e pronto, e foi o mote, não sei, tem determinadas emoções, e portanto a poesia, não só o que está escrito, porque tem muitos elementos naturais, e um deles, um poema daqui, é efetivamente a poesia, e eu por acaso hoje fui reler e umas partes, e pensei, efetivamente, eu vejo a poesia muitíssimo, não é? No meio ambiente, na natureza, no que me toca, e essa é uma das coisas que me toca profundamente, além de toda a nossa dimensão humana e ligada a acontecimentos mais profundos da nossa humanidade, nomeadamente os nossos filhos, portanto, que são uma forma, de algum modo, de eternidade. Pronto, acho que te respondi. Sim, sim. Muito bem. Guilherme, qual é a diferença entre escrita científica e escrita criativa e poética? Eu penso que não poderiam ser mais distintas, na verdade, porque enquanto que a ciência versa sobre verdades objetivas e põe em primeiro lugar a racionalidade, a poesia reside na subjetividade, que é inerente à criação artística. Outro ponto muito relevante é que a ciência, para ser válida, depende da revisão dos pares. É o que chamam o peer review. Alguém, para publicar um artigo científico, não pode simplesmente acreditar naquilo que fez e naquilo que escreve. É necessário essas matérias serem revistas por especialistas para poderem ser consideradas válidas. Isso é o que não acontece na arte, ou na poesia, ou em qualquer tipo de escrita. E isto porquê? Porque, independentemente da qualidade ou dos temas que aborda, é sempre válida. É sempre uma forma de expressão. Depois, a ciência reside em protocolos, segue fórmulas, procura resultados. Enquanto que na poesia, apesar de existirem fórmulas, como é o caso das métricas e das estrofes, nada disto é obrigatório. A poesia pode ser uma forma de livre expressão e, mesmo seguindo estas métricas, os resultados são extremamente variáveis. Não se consegue reformular seguindo X passos para obter um poema igual a outra pessoa. Depois, a ciência está em evolução constante.
mas sustenta-se em conceitos que são universais, e como é o caso das leis e das regras, que já são conhecimentos que estão estabelecidos e que se consideram máximas. Já no caso da poesia, há certos aspectos que são universais e intemporais na escrita, como é o caso do amor e do luto, que está presente em qualquer cultura, em qualquer poema de qualquer nacionalidade, e é isso que faz com que um livro de poesia, passados 200 ou 300 anos, continue a fazer sentido. Porém, quando vamos ler um livro técnico com 100 anos, esse livro técnico pode já não estar atualizado. O valor que ele tem é somente histórico. Depois, outro aspecto muito essencial e até vai de encontro à atualidade pela questão da desinformação, é que a ciência não pode traduzir crenças pessoais, ideológicas ou filosóficas. A ciência versa sobre a verdade. Ou seja, fazer ciência com vista a ter um resultado e a estar a adulterá-lo não é fazer ciência, e é pesadamente punido por quem gera os artigos científicos, os jornais. Já no caso da poesia, sendo que é uma arte, uma forma artística de expressão, traduz sempre crenças e sentimentos dos autores, que é o que não pode acontecer com a ciência. Exatamente. Portanto, Olívia, a tua escrita caracteriza-se pela presença vincada dos conceitos de fecundidade e criação. É possível traçar um paralelismo entre a tua poesia, a biologia da reprodução humana e o aparecimento da vida em geral? Isso é uma questão de uma profundidade imensa. Sim, efetivamente, na minha poesia são conceitos mais ou menos transversais ou que vão surgindo. Portanto, a parte da criação, aliás, toda a arte é criação, no fundo, e a poesia não só a escrita, mas como falei há bocado, de outras formas visuais. Mas, efetivamente, na minha poesia aparece muito esse lado da fecundidade, da criação, não só em termos humanos, não só em termos de reprodução, mas em termos mais globais. Qual era depois a segunda parte? Desculpa, que eu me perdi um bocadinho do que era que me estavas a pedir. Era isto, se a sua escrita se caracteriza por esta presença vincada dos conceitos de fecundidade e criação, e era se é possível traçar um paralelismo entre a sua poesia, a biologia da reprodução humana e o aparecimento da vida em geral. Sim, quer dizer, o aparecimento da vida à partida, havendo teorias mais aceites, como indo um bocadinho de encontro ao que o Guilherme estava agora a falar, havendo teorias mais aceites ou quase numa maioria da comunidade científica aceites, mas como é usual em ciência, as verdades nunca são absolutas. Portanto, o que nós sabemos hoje é efetivamente com os dados que existem, e a maioria da comunidade científica revê como sendo, por exemplo, aquela teoria mais aceita, efetivamente, nomeadamente, relativamente ao aparecimento da vida. E, portanto, poderíamos dizer, no fundo, que é uma criação. A teoria mais aceite. Na minha poesia acaba assim, a poesia acaba por ser uma criação também, o aparecimento de algo que tu não sabes muito bem de onde, como é que misturas, não é, como é que fazes aquela alquimia em que te aparece sob a forma de palavras, em que tu dizes coisas de forma tão subjetiva que às vezes as pessoas fazem interpretações tão bonitas, porque são diferentes do que tu inicialmente até tinhas pensado, vão noutros caminhos mais amplos muitas vezes, e portanto sim, de forma um bocado quase megalómana, mas posso dizer que sim, e acabo por exemplo, há um poema que fala um bocadinho sobre isso, no sentido que é uma expectativa desde a criação mesmo, portanto, de algo muito profundo, desde a criação do mundo, desde o nascimento da cor, desde da própria existência. Sim, é um paralelismo profundo, um bocado quase megalómano, mas sim, podemos estabelecer algum paralelismo. Muito bem. Guilherme,
Que características aproximam ou afastam poesia e biologia? Tendo por ponto de referência a natureza, e sendo a poesia uma arte e a biologia uma ciência, uma foca-se naquilo que é concreto e a poesia foca-se naquilo que é inerente à vivência humana. Portanto, enquanto que a biologia procura explicar de forma concreta e racional a vida, a poesia procura explicar o seu significado, ou seja, tem um véu de consciência humana por trás dela. Já na questão daquilo que a aproxima, a poesia pode também ajudar a entender a vida, porque muito frequentemente nos poemas surgem elementos da natureza e questões culturais e da vivência que nos transmitem realidades que não a nossa, e isso também é valioso. Muito bem. Olívia, a natureza surge na tua escrita como fonte de inspiração, como já aqui mencionaste, marcada por abundantes referências a elementos naturais. De que forma a poesia é determinante para construir pontes entre biologia e educação ambiental? A educação ambiental é algo que me é também imensamente cara, portanto eu, além de escrever, não é, a minha atividade profissional mais usual, portanto eu sou professora e efetivamente todos nós, não é, enquanto professores, temos algo que nos é mais caro, não é? E a educação ambiental, sem dúvida, é algo que eu acho completamente basilar. E estava-me a lembrar, este fim de semana, fui ouvir o nosso querido Sérgio Godinho à conversa sobre o estado do mundo e efetivamente sobre o paz, pão, habitação, educação e, portanto, uma das questões era efetivamente o que é que se considerava mais fundamental neste tempo. E eu continuo, apesar do estado do mundo e da educação também, que a educação pública tem, na minha opinião, enquanto professora e enquanto estando em escolas há cerca de 30 anos, portanto, a educação, o que tem acontecido com a escola, portanto, a escola tem sofrido vários ataques e nós temos... pronto, mas isso seria outra questão, senão vou-me perder um bocadinho. Então, eu continuo a acreditar que a educação, efetivamente, aquelas questões todas, é basilar e pode mudar o mundo. Continuo a acreditar nisso, apesar de todos os ataques. E a educação ambiental o mundo onde nós vivemos é a nossa casa. A nossa casa não é a nossa casa só o apartamento, os quartos, a cozinha, mas, portanto, o mundo, a terra onde nós vivemos é efetivamente a nossa casa, a única, apesar de ser o chavão, é a única que nós temos. Por muito que se façam, não é, as tentativas de se perceber se é possível, eventualmente, vivermos num outro planeta daqui a não sei quanto tempo, a nossa casa, o nosso planeta é o que nós devemos cuidar. E efetivamente, eu acho que nós só amamos e só cuidamos e só gostamos e cuidamos daquilo que amamos e daquilo que conhecemos. E, portanto, eu acredito imensamente, e por isso no meu trabalho acredito muito mais quando nos emocionamos e tocamos com algo, que isso é que nos vai fazer diferente. Nós podemos, não é? Podem nos dizer imensas vezes, até com cartazes que foram feitos a partir de árvores, temos que proteger a natureza, a árvores, etc. Eu acredito pouco no impacto que isso tem. Acho que é preciso tocar o outro, é preciso ir ao encontro do outro. Então, na minha atividade profissional, acredito muito mais que essa educação ambiental é feita, por exemplo, indo
para o mundo natural e que muitas vezes as escolas estão isoladas deste mundo natural e com muitas dificuldades de acesso, ou são coisas muito pontuais. Eu, felizmente, trabalho e mantenho numa escola que tem muita proximidade, portanto, indo ao mundo natural, percebendo, emocionando-te com ele, aprendendo a sentir e a cuidar e a amar. E a poesia tem essa capacidade também, que é, tu podes te tocar como outras formas de arte, não é? Pode ser, não tem que ser pela escrita, como por exemplo tu consegues ver um filme, uma curta-metragem em que tu vês um filme, não é? E que se ele te emociona, se ele te toca, nomeadamente em termos de educação ambiental, isso vai te fazer mudar. Portanto, eu acredito que a poesia, toda a arte em geral, tem essa capacidade de nos emocionar, de nos tocar, de nos fazer ser pessoas melhores. A poesia como um veículo para criar essas relações emocionais com a natureza, não é? Guilherme, há alguma forma de compatibilizar poesia e biologia? Sim, claro. E penso que todos nós na infância teremos lido poemas que nos transmitiam mensagens sobre a natureza, como é o caso de Eugénio de Andrade, que deixou imensa poesia infantil, que tem alta musicalidade, fica no ouvido e que trata de temas naturais. E penso que isso é uma forma muito interessante de também fomentar um gosto pela natureza desde cedo nas crianças, porque a verdade é que hoje em dia nós vivemos extremamente desligados da realidade que é a natureza. A nossa vida é extremamente artificial. Assim, eu penso que, na perspectiva da educação ambiental, no seguimento do que a Olívia disse, um projeto que pudesse compatibilizar algo como a poesia, os conceitos da biologia e a educação ambiental, juntamente com a música, claro, para fazer tudo muito mais atraente, poderia ser uma forma valiosa de tentar chegar às pessoas a ciência, porque ainda hoje em dia, se bem que poderia não haver razão para isso, mas ainda existe, há pessoas que ainda veem a ciência como algo muito alheio à sua realidade, algo que é tratado pelos doutores da universidade. E não só é necessário fazer ciência, mas é preciso fazê-la chegar ao ser comum, à pessoa comum. E assim penso que a poesia, de uma certa maneira, num certo contexto, poderá ajudar a fazer compreender melhor a biologia. Muito bem. Olívia, de que forma encontramos a biologia no projeto de poesia e ilustração que dinamizas com o artista plástico Walter Almeida e também no teu álbum de Spoken Word? Ora, então, o Walter Almeida, que é um querido amigo, é também um artista plástico de quem eu aprecio imenso, não só em termos estéticos o trabalho, portanto, mas também pelo processo em si em que ele faz o trabalho. Em termos estéticos, e posso-vos dizer, é um exemplo de como, para mim, um poema não tem que ter palavras, não é? E em que, como, por exemplo, ele fez poemas com ilustrações que, pronto, conforme... aqui, não é? Sim, posso mostrar. Claro, sim. Portanto, o primeiro, por exemplo, que ele me enviou quando eu lhe... Isto foi um projeto na altura do Covid. Nós enviávamos cartas de amor pelo correio e então, como estávamos todos separados, uns dos outros, impedidos de nos vermos, então era uma forma das pessoas estarem próximas umas das outras. Então nós fizemos 3 séries. A primeira eram 6 poemas e 6 ilustrações, depois fizemos mais 6, depois mais 6. Pronto, eu quando o desafiei, porque como estávamos todos um bocado desesperados por estarmos em casa sem poder fazer as nossas coisas que nos dão prazer, usualmente, e na liberdade que nos é inerente, então eu desafiei-o a fazer ilustração para alguns poemas. E então o primeiro que ele me enviou, e se calhar eu posso dizer qual foi, o primeiro que ele me enviou foi este. E efetivamente, eu mandei-lhe para aí uns 10 poemas, ele fez esta ilustração, que eu adivinhei para que poema era, e quando o recebi chorei.
Chorei porque me emocionou de tal ordem, porque foi tão tocante o que ele fez, foi um poema tão bonito que ele fez e que depois me ofereceu esta ilustração, e eu consegui adivinhar efetivamente para que poema é que ele tinha feito a ilustração. Esta uma primeira parte. Pronto, só para integrar, não é, fazer um bocadinho de enquadramento do que era. Entretanto, além do sentido estético que eu adoro no trabalho dele artístico, além disso é o caminho, são os meios com que ele faz. Então, todo o trabalho dele é marcado pelo aproveitamento, pela reutilização de materiais. Portanto, todo o trabalho foi feito com tesoura, portanto, não são propriamente desenhos, é desenho feito com tesoura, pegando em desperdícios, em pedaços de papel, em pedaços de lixo, e recortando, colando e fazendo, portanto, os desenhos e o que ele pretende transmitir. A própria cor é única, portanto, ele faz cores específicas para cada trabalho que vai fazer e utilizando técnicas de gelatina e, portanto, com o mínimo impacto em termos, portanto, não usa produtos químicos, etc. Portanto, eu já admirava imensamente o trabalho dele. Esta é uma parte, portanto, porque ele fez comigo, mas ele faz muitas outras coisas e tinha candeeiros lindíssimos, também usando esta técnica de recorte e depois pronto, eu não sei explicar exatamente a técnica, mas faziam uns candeeiros incríveis e que se chamava o projeto Lixúria, exatamente porque era só usando o lixo, portanto, usando todo o lixo, portanto, ele recolhe imenso lixo e apanha aqui coisas, peças, então, usando o lixo, constrói peças lindíssimas e, portanto, eu na altura desafiei-o e ele fez isso efetivamente, portanto, algo que me tocou imensamente, portanto, para mim isto é educação ambiental, artística, de uma estética que, pronto, a mim me toca profundamente e portanto, eu admirava já muito o trabalho dele e, portanto, e aqui reflete-se num trabalho conjunto comigo e que ainda por cima, acho eu que era uma coisa muito bonita, que é recuperarmos uma forma de nos conectarmos mais tradicional. Quem é que agora recebe cartas de amor pelo correio? Eu às vezes recebo contas, de resto acho que não recebo mais nada. E, portanto, a ideia foi um bocadinho essa e pronto, às vezes as pessoas não têm tanta noção efetivamente do tipo de trabalho que ele faz, mas pronto, para mim a educação ambiental não é devemos proteger, é agir, é fazer e tocar as pessoas. Muito bem, uma boa mensagem. Para terminar esta parte do debate, coloco então a seguinte questão aos dois, e que é o seguinte: o que tem a poesia a dizer sobre a biologia? A biologia pode ajudar a explicar o que é a poesia? E a poesia pode ajudar a compreender o que é a biologia? Começo por ti, Guilherme. A poesia demonstra-nos que o fascínio e o interesse pela natureza é universal a todas as culturas e que esse mesmo interesse e a necessidade de compreender o mundo que nos rodeia é que fez realmente o ser humano avançar enquanto sociedade. Quando pensamos na medicina, na agricultura, nas pescas, tudo isso iniciou-se na biologia. Já a biologia em si também pode ajudar a explicar o que é a poesia, porque olhando para o ser humano, para a sua alta inteligência, entre aspas, nem sempre aplicada àquilo que é mais benevolente, também nos explica os processos evolutivos e a razão por trás da emocionalidade. A arte é vista como uma expressão da alta consciência e a arte em si, a poesia, só surge quando a pessoa para por um pouco e olha para dentro de si e também para aquilo que a rodeia. Por fim, como eu já referi anteriormente, é possível que a poesia ajude a compreender a biologia quando esta é integrada de forma a poder chegar a um público em geral. E isto pode ser feito incluindo conceitos científicos na poesia, como acontece também no meu livro,
que misturo alguns aspectos da biologia e de outras áreas no próprio poema, e aí a pessoa poderá pensar o que é que significa este conceito e ir investigar, quer seja de uma maneira muito mais simples, fazendo referência apenas às aves, às árvores que nos rodeiam, que muitas vezes nós nem sequer pensamos nisso. Muito bem. Devolvo agora a pergunta. Portanto, o que tem a poesia a dizer sobre a biologia? A biologia pode ajudar a explicar o que é a poesia e a poesia pode ajudar a compreender o que é isto da biologia. Bem, isto nós voltamos quase ao início, não é? De que eu sinto, não é? A poesia em tudo, não é? E, portanto, no mundo natural, em tudo que a biologia estuda, a poesia está lá. Mas também acho, por exemplo, que a poesia pode ser uma coisa muito efêmera, não é? E a subjetividade, que o Guilherme já lhe falou, também pode ser uma coisa eterna, não é? Um poema de há 500 anos pode-nos continuar a tocar. Enquanto que eu não se dissermos que a biologia, enquanto não é, quando há uma teoria que é aceite e podemos dizer que ela tem uma grande objetividade inerente, mas eu vejo na ciência em geral e na biologia em particular esse efêmero, não é? O que nós achamos que hoje é absolutamente a verdade, não é? O que nós consideramos, ou a maioria das pessoas, como o que é verdade, é um conceito completamente efêmero, não é? Daqui a 2 dias estamos a negar e muitas vezes há uma minoria até que propõe revoluções, não é? Que propõe revoluções, assim como há poetas que não são entendidos e artistas que não são entendidos na sua época. Temos cientistas que são incompreendidos, a maior parte deles, que os que nos trazem grandes revoluções normalmente são altamente contestados com os seus contemporâneos. E, portanto, para mim a objetividade na ciência é algo também muito subjetivo, desta forma, que é, nós conseguimos ter linhas de investigação às vezes quase contraditórias, não é? E em que temos um conjunto de investigadores e que ambos estão a seguir trabalhos que são meritórios e não estão a enganar e, portanto, estão a fazer efetivamente ciência, mas conseguimos seguir caminhos de investigação às vezes muito dispares e, portanto, este grau imenso de subjetividade que às vezes eu acho que não se lhe dá esta importância que ela merece, e da efemeridade e, ao mesmo tempo, da eternidade, porque tudo o que alguém outras coisas, já compreendeu, já nos trouxe à luz, permite-nos avançar, não é? Descobrir outras coisas e aprofundar, e, portanto, acho que isto é também quase uma linguagem comum à poesia e à biologia. Quer esta efemeridade, quer este grau de subjetividade. E não esquecer a forma como as coisas têm também que nos tocar para nós irmos, não é? Nós vamos investigar numa determinada área porque ela nos toca, porque ela nos diz algo, de algum modo tem a ver com a nossa história. Assim como nós escrevemos algo porque nos tocou, porque tem a ver com a história, com as nossas vivências, com algo que foi fundamental. E requer investigar em biologia, em qualquer outra área, requer uma enorme criatividade. Mais fundamental do que tudo o resto é nós conseguirmos ver as coisas de outro modo. E, portanto, isso é comum também a quem escreve ou a quem faz um trabalho artístico, conseguirmos ver as coisas com outros olhos. Conseguirmos, às vezes, coisas relativamente... O mais simples, e na escrita isso também acontece, às vezes o mais bonito, é nós conseguirmos dizer coisas fundamentais de forma tão simples, tão fundamental, mas tão simples.
E a descoberta, muitas vezes científica, está no simples, está naquele pormenor que ainda ninguém tinha reparado. Portanto, é nós conseguimos ter um olhar diferente sobre as coisas. Portanto, há imensa sintonia neste processo. Muito obrigada. Muito obrigado. Passamos agora à ronda de leitura de poemas. Portanto, nós vamos ler alguns poemas sobre biologia. Portanto, podes começar, Guilherme, e depois vamos fazendo assim em rodinha. O primeiro poema que vos trago é de Gastão Cruz, um poeta algarvio, no seu livro Crateras. Este é um dos meus poetas preferidos. O poema chama-se Ante-Primavera. Antes de maio, quando florirá na rápida viagem tropical o roxo ramo do jacarandá, há de o poema dizer que não há sal que para sempre salga a terra. Já terá nascido a primavera virtual, nascida em folhas novas, haverá pássaros que regressam ao beiral abandonado, como nos livros de leitura aprisionada, em tempos da incerta poesia. Antes que a roxa flor cubra a entrada do verão, sobre a luz do meio-dia dará flores o arbusto na estrada. O primeiro poema que vos trago hoje chama-se Godefredo e é de Marquesa de Alorna. A Marquesa de Alorna é uma das raríssimas escritoras anteriores ao século XX que é regularmente mencionada pelos historiadores da literatura portuguesa. Chamava-se Dona Leonor de Almeida, Portugal, Lorena e Lencastre. Nasceu em Lisboa em 31 de outubro de 1750 e foi a primogênita dos 3 filhos de D. João de Almeida, Portugal e Dona Leonor de Lorena e Távora, segundo os marqueses de Alorna. Faleceu a 11 de outubro de 1839 em Lisboa e a sua poesia está repleta, ou o tema principal da sua poesia, em muitos dos seus poemas, é a ciência. E então eu trago-vos aqui um poema, é um pouco longo, mas eu acho que vale a pena recordar, esta autora. A Godefredo. Como sopra do oeste rijo vento, que sussurro medonho as folhas fazem entre a floresta que reveste o monte. Como retrato o rio a nuvem negra, que vem descendo prenhe de borrascas. Porém, verdeja o chão e o sol brilhante por uma fresta dentre a nuvem rompe. Já não desfolha as flores fero o vento, nem na floresta o rijo tronco estala. Eis, Godefredo, a imagem que me antoja, o furor com que assaltas as doutrinas que à mente humana 1000 tesouros trazem. As doutrinas que o denso véu levantam da natureza e o belo quadro mostram dos portentos que a mão divina ostenta. Hás de aplacar-te, o sol virá raiando, quais flores brotarão tuas ideias. Quebrará teu engenho essa barreira que vence quem medita e aos distraídos impece entrar no templo da verdade. Dizes bem se contemplas necessário saber guiar primeiro o raciocínio para observar depois os reinos vários que nos apresenta a vasta natureza. Mas se entendes que andar investigando as aparências dos seres, que fenómenos da recíproca ação deles resultam, é fugir da verdade, muito erras. Os olhos tapas, sopras sobre as luzes que esclarecem o templo majestoso no qual o Criador se manifesta. Cercado da mudez dos seres, julgas que só tem dimensões, cor e figura? E nestas propriedades não descobres
coisas que te interesse o entendimento? Mas quando esta aparência importa menos, e meditando o sábio vai mais longe, 1000 prodígios então lhe patenteiam os imensos fenómenos que o cercam. Põe-no em contacto um ramo com a riqueza do reino vegetal, um vaso d'água, uma pedra, um cristal, a mesma terra sobre que move os pés, vastos tesouros, nos minerais domínios lhe revelam. Nunca estou só. As aves, os insetos, os animais domésticos, os bravos, eu mesma, bem que a mim enigmam seja. De ignorar-me a mim mesma envergonhada, um curioso ardor deve excitar-me a busca, a indagar qual sou e os outros, sujeita a precisões inumeráveis dos entes que me cercam, dependente, obriga-me a razão a analisá-los. Que fenómeno gera esta análise? Que socorro e delícia então procede das descobertas que fazemos novas? Não fui eu quem no tempo em que apontava sobre teu rosto uma ligeira felpa, quem verteu na tua alma o amor das letras? Quem tuas ideias juvenis sensatas aos templos de Minerva dirigia? Separou-te de mim um triste fado, outro influxo, outras forças te lançaram por furacão horrível nesse golfo onde tudo foi morte, glória e horrores. Se boiavas acima destas ondas, noutro abismo ferinas te arrojaram, entre homens, ao prazer dado e ao sono, que como inútil peso a alma avaliam. Tem esta espécie uma paixão danada, que o louco empirismo os enamora, e contando que falem, que dissertem, que uma lanterna mágica nos mostrem, cu, borla do doutor se ostentem sábios, criou-te a natureza para os seres. Torna a seguir-me, não receies que naturais ciências te desgarrem. Verás como nas asas da esperança me vão levando aos lares da verdade e encontrar-me com Deus, com a pura origem das virtudes que ao homem divinizam. Tanto o estudo esta ideia magnifica, quanto mais dócil coração nos forma, tanto mais nos confirma necessária. A lei que ao limitado se dirige, sem a qual fora a vida uma contenda, a morte um tenebroso cadafalso. Mas depois de estudar a natureza, de sentir quanto da alma as faculdades aspiram ao saber, nos convencemos que à maneira das plantas, neste mundo, plantados, cultivados os humanos, crescemos como as outras plantas crescem. Mas só da morte além, na eternidade, a nossa florescência se completa. Despojados do opaco véu do corpo, sem prisões de sentidos ilusórios, rodeados de angélicas essências, ante o saber infinito o amor nos leva, e amor com Deus enlaça a alma bela. Tens de imortalidade penhor certo, se das térreas virtudes não descrepas. Vamos, pois, reparar nas maravilhas com que nos brinda o sábio autor dos entes, o que sem reflexão e sério estudo pelo mundo transita peregrino, como um rio, correndo e murmurando, vai-se perder no mar, donde não volta. Não vás, pois, Godefredo, desta sorte, nas abstrações da tua ontologia, em quiméricos sonhos não te envolvas. Ser por essência é Deus. As mais essências, em seu seio escondidas, são segredo que aos homens até agora não revela. Contenta-te somente propriedades. Se à força de observar descobres uma, hás de ombrear cos Newtons, cos Descartes. Templemos dos corpos a aparência.
sem mais cortejo que a razão por guia, nesses reinos estranhos viajemos. A aparência dos seres dos três reinos é de ciência um tronco de que brotam ramos diversos, cada qual trazendo por fruto outra ciência. Uma descreve os seres que têm vida e que povoam as campinas, cidades e desertos, os que habitam o mar, cortam os ares, e quanto vive e sente sobre a terra, cortejada dos zéfiros e flora, aparece a botânica. Sem ela das plantas os mistérios se ignoram, e o vegetal poder, que adorna os campos, fora quimera o sonho inescrutável, se largando a monótona cidade, pelos cerros de Sintra passeando, os sonhos mitológicos tocasse, em meditação séria, a mão te dera, a sangiologia, absorvidas a geral contextura deste globo, a posição dos vales, das montanhas, a formação das terras, dos rochedos, te iria engrandecendo o pensamento, novo ardor curioso em ti criaram, dos minerais as faces regulares, o arranjo das moléculas que as massas com grandes artefactos constituem. A cristalografia te encantara, dera mais preço aos vasos de alabastro, às colunas de mármore, aos diamantes com que orna o níveo colo augusto ninfa. Se elaborar com mármores e jaspes, com diamantes, safiras, esmeraldas, examinar metais, betumes, terras, da mineralogia abrir segredos, faz ganhar de pedreiro o insulo nome. Enradamente o vulgo o denomina. Estes pedreiros são de outro calibre. Ante a face dos céus melhor trabalham. Não tomaram lições dignos Joanes. O Criador seus templos lhe edifica. Quero desafogar, quero provar-te que os que tudo isto ignoram são os ímpios, são os rebeldes, são os mentecaptos, que sem mais protetor que o seu canhenho, porque argumentam, cuidam, que convencem. A metoda lógica da escola não excede o que dá a natureza. Nesta está o protótipo das artes, e além da meta, onde a razão para, nada mais nos ensina a metafísica que especulações vãs. No nosso tempo fizeram desvairar o engenho humano. Das abstrações nasceram as revoltas, nasceu da metafísica a impiedade. Quando novos titanos sobre a terra, com a toga filosófica se ornaram e empunhando sistemas transcendentes, impregnaram aristes, petardos e quantas artilheiras forja a imprensa para escalar os céus, o que fizeram? Nutrir loucos, fazer chorar os sábios, espalhar sobre o mundo 1000 flagelos, com que há 6 lustrosos gema a humanidade. Que verdade nasceu que nos console? Em França, no vulcão onde moram, ninguém lê já seus livros. O dinheiro, a avareza, é que arroja em nossas praias, pelas mãos de livreiros, essa escória que os libertinos farta e os envenena. A avidez de saber que nos devora, com especulações puras se contenta. Na física e na química, na ótica, que teatro tão belo a luz apresenta. Mas se este gênio é nosso conterrâneo, se também cá nasceu, se irmão é nosso, tu, cavalheiro, egrégio heróico, avalia da pátria este ornamento, quando as serpentes da inveja o atacarem, veste a cota de malha, põe-te em campo, com a espada que buiu valor e brio, e defende da pátria este luzeiro, toma o broquel com a face de Medusa, faze que volta atrás, cobarde e inveja, como filho de Glauco, e a Lísia salva, intrépido, e no Pégaso montado, fera superstição, mata a quimera, destroçados os erros, triunfante, a verdade, a razão purificada, do pensamento o voo remontando, do coração as asas sem estorvo, levam a alma por entre êxtases puros, arrebatada, unida ao ser dos seres, a descansar
na lúdica morada. Muito obrigado. Ora, e eu vou começar. Então, trouxe um poema de Rui Belo, do seu livro Homem de Pássaros. Homem de Palavras, peço desculpa. Os pássaros nascem na ponta das árvores. As árvores que eu vejo, em vez de frutos, dão pássaros. Os pássaros são o fruto mais vivo das árvores. Os pássaros fazem as árvores cantar. Os pássaros começam onde as árvores acabam. Ao chegar aos pássaros, as árvores engrossam, movimentam-se, deixam o reino vegetal e passam a pertencer ao reino animal. Como pássaros, poisam as folhas na terra, quando o outono desce veladamente sobre os campos. Gostaria de dizer que os pássaros emanam das árvores. Mas deixo essa forma de dizer ao romancista. É complicada, não se dá bem na poesia, não foi ainda isolada da filosofia. Eu amo as árvores, principalmente as que dão pássaros. Quem é que lá os pendura? De quem é a mão? A inúmera mão. Eu passo e muda-se-me o coração. O próximo poema que vos trago é da minha autoria, do meu livro Confissões da Alvorada, e o seu título é Aldeia. O tempo passa lento, a cada dia mais deserto, a cada passo mais silêncio. Sou filho do sol e por ele me guio, astro diurno, meu Pai Celeste, de luz e de sombra fazes a passagem das horas. O campo traz-nos humildade, o caminho faz-se eterno, sem viva alma mundano e terreno, na companhia da Mãe Natureza e do Pai Tempo. Não há meditação que se equipare à jornada que nos leva por nós adentro, desbravando campos, terrenos e terras, sendo levado ao sabor do vento. Longe dos olhos de Deus, longe da vontade dos homens. Nobre se faz o viajante e humilde é o Criador. O próximo texto que vos trago é uma prosa poética retirada da obra Pensatempos, de Miyakoto, que é o pseudónimo de António Emílio Leite Couto, nascido a 5 de julho de 1955, na cidade da Beira, e é um escritor e biólogo moçambicano. Dentre os muitos prémios literários com os quais foi galardoado está o Prémio Neustadt, conhecido como o Nobel americano. Eu vou passar então a ler este pequeno excerto, que diz o seguinte: os avanços no domínio do conhecimento fazem-se através de caminhos paradoxais.
A nossa ciência, sendo da vida, fez-se também por estradas da morte. A biologia sacrificou a planta para a herborizar. Matou o bicho para o dissecar. Laminou a célula para a mergulhar nos solventes e espreitá-la sob a lente do microscópio. Mas há outros modos de matar. Não matar o objeto do conhecimento, mas o próprio conhecimento. Um desses modos de aniquilar é aprisionar em conceitos estreitos essa infinita complexidade a que damos o nome de vida. Ora, e depois do Miyakoto, um biólogo e escritor extraordinário, com quem partilho o dia de aniversário, vou ler um poema também da minha autoria, deste livro Amor e Outros Desencontros, um que tinha falado dele ao correr da nossa conversa e que o escrevi na Serra do Gerês, já não sei exatamente há quanto tempo. É no burburinho dos juncos e no silêncio das papoilas que eu soletro o teu nome. É na secura do estio e no fulgor da primavera que me afagas sonhos breves. É na alquimia dourada de um manso entardecer que solto velhos escolhos. Tu que és virginal semente em prados inóspitos varridos pelo inferno. Tu que és leveza no caminho frio que esmaga os ossos. Tu que és fértil seara, carnudo fruto, fecundo pão. Sem ti e sem retorno, o vento da serrania sussurra-me o teu amor. Tão simples, tão leve como este fluido que me corre nas veias. O próximo poema que vos trago é da minha infância e muitos de vós haverão de os conhecer. Ele chama-se Pedra Filosofal, é de António Gedeão, do seu livro Movimento Perpétuo. Muitos de nós podemos conhecê-lo porque foi musicado por Manuel Freire e é uma música associada à Revolução dos Escravos. Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer. Como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde e ouro se agitam, como estas árvores que gritam em bebedeiras de azul. Eles não sabem que o sonho é vinho, é espuma, é fermento, bichinha lacre e sedento, de focinho pontiagudo, que fossa através de tudo, num perpétuo movimento. Eles não sabem que o sonho é tela, é cor, é pincel, base fuste, capitel, arco em ogiva, vitral, pináculo de catedral, contraponto, sinfonia, máscara grega, magia, que é a retorta da alquimista,
Mapa do mundo distante, rosa dos ventos, infante, caravela quinhentista que é cabo da boa esperança. Ouro, canela, marfim, florete de espadachim, bastidor, passo de dança, columbina e arlequim. Passarola voadora, para-raios locomotiva, barco de proa vestiva, alto forno geradora, cisão do átomo, radar, ultrassom, televisão, desembarque em foguetão na superfície lunar. Eles não sabem nem sonham que o sonho comanda a vida e que sempre que o homem sonha, o mundo pula e avança, como uma bola colorida entre as mãos de uma criança. Ora, é impossível falar em poesia e biologia sem remontar à origem, às raízes da nossa própria poesia portuguesa. E, portanto, eu fui à poesia galaico-portuguesa trazer um poema de Pero Miogo, intitulado Fostes, Filha, e no Bailar. Pero Miogo é um autor do qual não temos muita informação. Sabemos que foi um jogral galaico-português, contemporâneo do rei Dom Dinis, e do qual se conservam as 9 cantigas do ciclo do Cervo. E, portanto, a cantiga que eu vos trago é uma cantiga desse ciclo. Diz assim. Foste, filha, e no bailar, e rompestes e o brial, pô-lo cervo e vem, esta fonte segide-a bem, pô-lo cervo e vem. Fostes, filha, e no luir, e rompestes e o vestir, pô-lo cervo e vem, esta fonte segide-a bem, pô-lo cervo e vem. E rompestes e o brial, que fizestes ao meu pesar, pô-lo cervo e vem, esta fonte seguide-a bem, pô-lo cervo e vem. E rompestes e o vestir, que fizestes apesar de mim, pô-lo cervo e vem, esta fonte seguide-a bem, pô-lo cervo e vem. Obrigado. Ora, e também do António Gedeão, que também era um homem ligado à ciência, além de poeta, professor de Fisicoquímica, e também não podia deixar de trazer este poema das árvores. As árvores crescem sós. E a sós florescem. Começam por ser nada. Pouco a pouco, levantam-se do chão, alteiam palmo a palmo, crescendo, deitam ramos e outros ramos, e delas nascem folhas, as folhas multiplicam-se, depois por entre as folhas vão-se esboçando as flores. E as flores produzem frutos, os frutos dão sementes, as sementes preparam novas árvores. E tudo a sós. Sim, a sós consigo mesmas, sem verem, sem ouvirem, sem falarem, sós, a sós, de dia, de noite, sempre sós, a sós. Os animais são outra coisa. Contactam-se, penetram-se, trespassam-se, fazem amor e ódio. E vão-se à vida, como se nada fosse. As árvores não. Solitárias.
As árvores exauram terra e sol, silenciosamente. Não pensam, não suspiram, não se queixam. Estendem os braços como se implorassem. Com o vento soltam ais, como se suspirassem. E gemem, mas a queixa não é sua. Sós, sempre a sós. Nas planícies, nos montes, nas florestas, a crescer, a florir, sem consciência. Virtude vegetal, viver a sós, a sós. E, entretanto, dar flores. O próximo poema que vos trago é também da minha autoria e escrevi-o quando tinha 19 anos. Este poema chama-se Amigas Aranhas. Ter uma aranha a passear na minha mão sempre foi para mim como ter um pequeno amigo. São as aranhas as tecedeiras mais antigas do destino. Há quem nisso acredite, não serei eu o adivinho. Há quem tenha medo delas, 8 patas e quelíceras afiadas, que medinho que causam de patinhas articuladas. Ser sensato é também evitar situações comprometedoras. E é por isso mesmo que as aranhas não se ralam com empresas construtoras. São assim as aranhas, bichas espertas e atiladas, bichas sensatas, boas ouvintes e pouco chatas. Bem que podes fugir aos pinotes e aos saltos, em planícies ou planaltos. Para onde quer que vás, lá estarão elas. Desfilando velozes nos parapeitos das janelas, até a cuscar os namoricos são prestáveis as belas meninas. Afastam mosquitos e moscardos, e se bracinhos tivessem, segurariam as velas. Têm por ti um belo amor, de quem numa bela teia suspensa encontrou equilíbrio que a sustenta, no seu próprio mundo de pequeno glicerado. Pelo carinho de uma aranha que tem por tua casa o seu abrigo, ter uma aranha a passear na minha mão sempre foi como ter um pequeno amigo. A biologia, a natureza, sempre eram presentes, desde que é a terra dos meus avós, no Algarve, meus avós maternos, situada na zona rural do Algarve. E então este é um poema sobre as minhas férias de verão na casa dos meus avós. Estes são os homens e as mulheres que tiraram às entranhas da terra o sustento vegetal da sua prole, pregando sobre o chão sagrado dos antepassados o cítrico monoteísmo que lhes instruiu as grandezas e as misérias da sua própria condição. Já ouço ao longe o ruído mecânico e intermitente de um trator vagaroso e compassado. Já vejo ao perto a marquise caiada de branco e a mesa de madeira, onde 2 crianças jantam ao sol posto de verão, depois da farroba e da bola. De mim, recordações do meu coração. Revolveram os matos selvagens, desmembraram o teu corpo vivo, o fundo do barranco, a margem da ribeira, a extensão do vale. Os teus despojos aí estão insepultos, enquanto vão dispondo sobre ti, em carreiras simétricas, uma nova pele. Humana, ainda que natural, marregada com gotas de suor e madrugadas por dormir, marcada pela dureza da ambição. As aves partiram, é verdade. Os coelhos fugiram,
qualquer caçador o afirma. A humanidade domesticou a terra inculta, isso está à vista de todos. Mas todo o teu perfume, ó Ribeira Alta, são flores de laranjeira. Melhor pegar no microfone. Bem, eu trago-vos também um poema deste livro que eu escrevi, como há bocado tinha falado sobre ele, que eu escrevi efetivamente com os pezinhos no Mar do Norte, e ele chama-se Mar do Norte. Há no Mar do Norte tanto sal e sol dos teus olhos, falta-lhe agosto, luz, primeira. Há no Mar do Norte alquimias de criança, gardénias em estado puro, colares de primaveras sem medo, nesse tempo fino de relógios esparsos. Há, no Mar do Norte, braçadas de perfumes de ausências, nesta leveza sem cor, num espaço sem horas, em liberdades de horizonte, em que te escrevo e em que cabes neste poema. Há, no Mar do Norte, toda a brancura do cansaço, deslize na lucidez esquiva, nesta falta de lonjuras, na espuma alva do teu corpo que se esfuma. Há, no Mar do Norte, segredos murmurados que guardam o quanto te amei. Nessa espera derradeira, colagem de dias, vermelho suspenso, idades tardias. O próximo poema é de Miguel Torga, do livro Diário Primeiro. Bucólica. A vida é feita de nadas, de grandes serras paradas à espera do movimento, de sininhos que outroadas pelo vento nos beirais, de poeira, de ver esta maravilha, meu pai erguer uma videira, como uma mãe que faz a trança à filha. O meu próximo poema foi escrito numa viagem a Sesimbra, num parapeito de uma janela com vista para a Serra da Arrábida. E chama-se A Rábida Errática. Sesimbra, a rábida errática, embriagada de nevoeiro, verde vertebral, enfática. No dia em que primeiro te vi, quis chegar mais perto de ti, sem poder alcançar-te sequer. Observei-te plácida e distante. A minha saudade é constante. Obrigado. Ânsia sôfrega de percorrer-te. Obrigado. E este poema é um dos que eu me lembro de ter escrito efetivamente por uma emoção de algo muito direto da natureza. Eu lembro perfeitamente de um dia estar ao pé do rio a caminhar e de repente assim uma aragem mais forte, um bocadinho, e as folhas abanaram numas árvores
e as folhas rodopiaram no chão e de repente parecia que estavam a fazer um filme para mim, uma coisa lindíssima que me tocou imenso. Portanto, a natureza tem estas belezas, nos oferece este poema, que entretanto falei um bocadinho dele também na outra parte, e que se chama A Poesia. A poesia está nas gramíneas amigas do vento, está na folhagem, que é bailarina. Está nas papoilas que ondulam sem pressa, está no perfume a manhãs sem destino. Está nas borboletas que brindam na estrada, está nas areias que sussurram baixinho. Está na doçura de olhos amantes, está no voo de cada andorinha. Está no cheiro orvalho nascendo, está no teu corpo em quarto crescente. Está nos filhos que nos brotam no ventre, está no futuro ao raiar do dia. Está na verdade de cada criança, está no amor da sua partida. Está neste pão que alimenta a esperança, está na bondade dos que não desistem. Está na coragem dos que sempre almejam, está no sorriso ao virar de uma esquina. A poesia é o sol que me dás no inverno, é o amor que te beija o caminho, é palavra cantada pelo vento. A poesia é espelho do arco-íris. Este próximo poema é de Sofia de Melo Breiner, do livro Poesia, de 1944. Chama-se Mar. De todos os cantos do mundo, amo com um amor mais forte e mais profundo aquela praia extasiada e nua, onde unia ao mar, ao vento e à lua. Cheiro a terra, as árvores e o vento, que a primavera enche de perfumes, mas neles só quero e só procuro a selvagem exalação das ondas, subindo para os astros como um grito puro. O meu último poema desta tarde chama-se Gato Miado. Um gato mia exasperadamente no interior de uma habitação. Escuto o seu miado acutilante que me chega através da janela aberta na varanda. Se esse é o gemido de quem se sente preso e não pode libertar a sua alma, então todo aquele que se aproximar de mim não ouvirá nem o crepitar de flácidas articulações, nem o bater de um coração amargurado e pessimista, mas tão somente um lânguido miado pesaroso e inabalável. O meu miado interior deve soar como o miado daquele gato que eu ouço na rua ao passar por susto da sua janela. Que grito juntos, além, suspiro indelével, que grito alguns vazia, desgosto e beligerância. Muito obrigado. E eu, se calhar, então acabo com... Estava aqui um bocadinho hesitante. Se calhar acabo com um poema que eu acabo sempre por ler, que me é muito caro e significativo e representa todas as pessoas que nos são absolutamente fundamentais e sementes em nós.
e chama-se Amigos. Há amigos que são barco, que são asa e viagem. Há amigos que são néctar, seiva bruta, acetinada. Há amigos que são casa, que são colo e mansidão. Há amigos que são pétalas de chuva, labirintos de ternura. Florescem-nos viçosos em cada redondo poro. E há amigos que são semente trazida de Oriente, sémula rija, perfume, vertigem de especiaria, amor, doçura e pão. Há amigos que são cura de dias de desventura. E há aqueles que são trilhos vibrantes, desconhecidos. E há os que são bailado e são canção. E aos amigos que ficam, que resistem e persistem, que nos arejam por dentro como se fossem feitos apenas de ar puro. Então, nós vamos agora abrir o microfone aberto. Portanto, todas as pessoas que estão no público que tenham interesse em vir aqui partilhar os vossos poemas sobre biologia ou não, portanto, estejam à vontade para partilhar poemas, reflexões. Nós vamos deixar agora momentaneamente o palco, depois do microfone aberto. Regressamos para fazer as despedidas. Então, até já e sintam-se à vontade. Até já. Boa tarde a todos, mais uma vez. Nesta dinâmica então de microfone aberto, eu vou ler um poema que está publicado num livro que se chama Cidades Híbridas, da minha autoria, de 2024, e chama-se Corpo, numa relação entre a parte mais biológica desse corpo e a sua pressão social e política, digamos assim. Corpo. Hoje renascem as marcas sempre tidas num físico degradado, prostrado, triste, desalmado, triste, condenado, triste. A face sem voz dos submundos da retirada não pode alcançar as manhãs solarengas das miragens ou as noites efusivas da participação. As mãos jamais poderão fazer uso da caneta das contemplações. Resignam-se ao ofício de serem feias, únicas, vítimas da iliteracia. Para o corpo não há democracia, antes uma vocação que vicia em ser menor da existência. Obrigado. Olá a todos, boa tarde. Eu vou trazer algo que foge um pouco ao esquema, porque não é um poema, mas é uma passagem de um livro de viagens sobre uma viagem aos Açores feita pelo escritor Raul Brandão, um escritor conhecido daqui da região norte do século XX, inícios do século XX.
que retrata a viagem dele às ilhas, aos Açores e à Madeira. E vou-vos ler uma passagem um pouco com a voz poética que conseguir fazer da viagem dele, a chegada à Madeira, à Ilha da Madeira. Ainda de noite, acordo com o cheiro a terra, salto do beliche e subo ao convés, que os marujos lavam jorros de água. Luz cinzenta, luz doirada, transparência azul boiando, cheia de cintilações ao longe. E depois mais luz viva que nasce e estremece diante da grande massa escura que sai do mar sob a magia do nascente. Tenho diante de mim 2 morros espessos, um mais próximo, recortando o negrume no céu doirado, e outro ao fundo, todo roxo e picado de luzinhas, como se lhe tivessem soprado faúlhas que se pegam e reluzem. A primeira luz ilumina a imobilidade cinzenta do mar, e à medida que o vapor desfila na base do maciço negro e disforme, desdobram-se os planos e aparece intacto todo o pano de fundo. Um hálito azul, mais claridade estremecendo. Esta primeira luz delicada e viva, quando acorda a terra e acorda o mar, com o céu todo doirado e virgem para as bandas do nascente, e nos deita o bafo à cara. A frescura que nos traspassa torna-nos também etéreos. Para acolá está tudo ainda doirado e confundido. O morro, maior e mais negro, e ao pé de mim, cinzento e azul. Andam nas águas reflexos e espumas, e no fundo, de onde o vapor saiu, ainda a luz do sol, que se iriza nas águas, se mistura com a névoa e um pouco de fumo da máquina que ficou suspenso e imóvel no ar. Há um momento único, um momento doirado, mar e céu doirado e casto, e outro em que tudo fica pálido e cinzento. Há um momento em que desejo que isto não mexa mais. Fundeamos e a madeira abre-nos os braços, com a ponta do grajal num extremo e a ponta da cruz no outro extremo. Adivinho as casas, que por ora são fantasmas e descem lá do alto até à praia. Agora o tom cinzento desapareceu, dominam o azul e o ouro, e na minha frente o grande anfiteatro verde dos montes ergue-se como um altar até ao céu. Olá, boa tarde. Eu chamo Raquel Silva, não vinha para ler, mas vou escrevendo de quando em vez. E sou também bióloga e muitos parabéns aos oradores principais. Um lado mais pragmático e mais da ciência e um lado mais sensorial do ensino. Gostei muito, aprendi muito. Obrigada. Pronto, e eu tenho aqui algo que escrevi este ano já, decorrente de um passeio no litoral e que colida um bocadinho com a educação ambiental e os detritos e é um misto de fabulação poluta, que de facto aconteceu. E chama-se assim, a vereda poluta. A impraticável demência de pássaro na aparição do cartacho a delinear o mavioso caminho. No horizonte voa um corvo marinho a sombrear a poética da linha de azuis. Passo em frente, 2 humanos, coroados aptos, sorriem quietos ao voo suspenso do peneireiro. Dança estática em mergulho do nar, meticuloso a findar o incauto musaranho. Bandos em banho de pluma coexistem entre detritos, desfile de plásticos marítimos que não cessa.
e a espécie de seio. Soberana poluente, displicente, ignora a festa, zarpando para a faina dominical. A Yazian tarda na sua roseta basal, quase ameaçada como os afetos de margem espessa. O mar recolhe o que excede e regurgita o tempo de polietileno que somos no coração dos juncos. Obrigada. Vou ler um segundo poema do mesmo livro, Cidades Híbridas. É um poema que eu fiz para uma pessoa muito especial para mim, num momento de vida um pouco complicado para essa pessoa. O poema chama-se Cancro. Ninguém o quis. 3 anos, respiração intermitente, com peso de diamante. Há uma força na tua alma que com a palma da tua mão seguras, frágil. O teu futuro é por demais incerto, mas, por enquanto, há perto no teu abraço, nos beijos do teu regaço. Quem me dera ser eu a ter as tuas células, súmulas de uma vida que eu preferia para mim, salvando-te, por fim, mãe. Obrigado. Este poema chama-se Poeira. Somos poeira de estrelas, eu e tu, indissociáveis, porém atomicamente distantes. Quando um dia partirmos, eu e tu, espero encontrar-te de novo, na mesma estrela, no mesmo ramo da árvore que almeja tocar o céu. Então, encerramos assim esta sessão. Em primeiro lugar, quero agradecer mais uma vez a vossa presença. Obrigado por terem vindo, ouvir poesia, dizer poesia. O nosso muito obrigado por terem participado nesta sessão. Depois também o meu agradecimento aos nossos 2 oradores, Olívia Clara Pena e Guilherme Carvalhal. Muito obrigado pelas vossas respostas, pelo vosso debate, pelos vossos poemas. E por fim, agradecer à FNAC por mais uma vez acolher estas nossas sessões do ciclo Poesia em Debate mais Open Mic. Antes de passar a palavra de despedida aos nossos oradores, vou convidar-vos para a próxima sessão, que será dia 1 de março, também às 17 horas, aqui na FNAC do Gaia Shopping. Será uma sessão sobre poesia e humor, com os poetas Leonor Ribeiro e Bernardo Machado, e falaremos sobre questões como: para que serve o humor? A poesia satírica pode ser mesmo considerada poesia? Qual o papel da poesia humorística e satírica no mundo contemporâneo? Portanto, estão todos convidados e, mais uma vez, muito obrigado. Eu é que agradeço, Luís,
pelas tuas iniciativas de fazer chegar a poesia e a cultura a um público mais abrangente. Acho que tens feito um excelente trabalho e foi um prazer estar aqui contigo e com a Olívia a falar de um tema tão importante para mim como é a biologia, juntamente com a poesia. Obrigado. Obrigada, Luís, pelo convite e parabéns pela iniciativa, pelas iniciativas, e fico já curiosa com a da próxima semana. E foi um prazer estar aqui, juntamente com o Guilherme, que tínhamos conhecido lá em cima na Livindre há algum tempo. E muitos parabéns, é sempre um prazer e de louvar as pessoas que têm estas iniciativas. Muito bem, foi um gosto estar presente e agradecer às pessoas que depois também vieram partilhar as coisas que escrevem e outras. Foi um prazer. Muito obrigada. Até à Muito próxima. obrigado. Obrigado.